Bom dia, prezados alunos. Vamos iniciar nossa aula de hoje na página 136, que fala sobre o balanço energético. O que nós vamos ver aqui? Nesse balanço, o que existe, que nós vamos ter que fazer uma revisão de tudo que nós vimos sobre calorimetria, que é a equação da calorimetria, que é quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Essa variação de temperatura é temperatura final menos a temperatura inicial. Vocês vão ter também que a quantidade de calor, quando ela é positiva, o calor ele vai se chamar recebido. E quando a quantidade de calor é menor que zero, é um calor cedido. Aí vocês já aprenderam também que a capacidade térmica é a massa vezes o calor específico da substância, mas ela também pode ser calculada pela quantidade de calor sobre a variação da temperatura. E vocês sabem aqui que nós temos que uma caloria ela é igual a 4,2 ou igual a 4 Joule, tá? Isso aqui vai ter que fazer a transformação da quantidade de calor. Vocês também sabem que a densidade é a massa sobre o volume. Também essa forma será utilizada. A potência é a quantidade de calor sobre o tempo. Isso aqui, quando você tem a potência vezes o tempo, é igual à quantidade de calor. Quem é essa quantidade de calor? É a massa, o calor específico, vezes a variação da temperatura. Isso tudo vocês já aprenderam e viram e vai ser utilizado novamente nesta aula do balanço. E agora no balanço, o que vai acontecer? Aqui vocês tinham apenas uma quantidade, calculavam uma quantidade de calor. Aqui vai ser uma mistura de dois ou mais corpos. Então eu tenho o corpo A e o corpo B. Eu vou somar a quantidade de calor de A mais a quantidade de calor de B é igual a zero. Quem é a quantidade de calor? É a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura do corpo A, massa vezes variação de temperatura do corpo B é igual a zero. Eu tenho aqui que a massa, a temperatura final menos a temperatura inicial de A, mais a massa, temperatura final menos temperatura final de B é igual a zero. O que eu tenho que guardar aqui? Que a temperatura final da mistura é a temperatura de equilíbrio. Então, toda vez que eu falar a temperatura de equilíbrio, é a temperatura final, que é a temperatura final da mistura. É só isso que nós vamos acrescentar agora nas resoluções do exercício. Utilizamos todas essas fórmulas, mais a mistura. Isso aqui pode ser com dois ou mais corpos. Então agora nós vamos na resolução dos exercícios. O primeiro exercício da apostila, ele diz assim, um corpo A em equilíbrio térmico com o corpo B, o B está em equilíbrio térmico com o corpo C. Então A e C estão em equilíbrio térmico. Você tem, nesse caso aqui, que o equilíbrio térmico ocorre quando os corpos apresentam a mesma temperatura. Quer dizer, as temperaturas
são iguais. E isso é o fundamento da lei zero da termodinâmica. Então, a alternativa correta aí seria a letra D. Letra D. Vamos para o segundo exercício. No segundo exercício, ele está dizendo dois materiais A e B são colocados no interior de um calorímetro ideal com as seguintes características. Aí você tem aí o corpo A e o corpo B. No corpo A, vocês têm a massa dele, que é 10 gramas, o calor específico dele, que é 0,2 calorias gramas graus Celsius, e vocês têm a temperatura inicial dele, que é igual a 80 graus Celsius. No corpo B, você tem a massa 20, que foi dado nessa tabela, o calor específico 0,4 calorias gramas graus Celsius, a temperatura inicial dele é menos 10 graus Celsius. Aí ele diz assim, uma vez isolados os meios exterior, não havendo mudança de estado físico, tais materiais atingirão o equilíbrio térmico na seguinte temperatura. Então ele vai querer calcular qual é a temperatura de equilíbrio térmico, que é a temperatura final. Então nós temos aí corpo A mais corpo B é igual a zero. Vai ficar massa, calor específico, variação de temperatura do corpo A, mais massa, calor específico, variação de temperatura do corpo B é igual a zero. Massa, temperatura final menos temperatura inicial de A, massa, temperatura final menos temperatura inicial de B é igual a zero. Agora é só fazer a substituição. Ó. O corpo A massa é 10, o calor específico é 0,2, a temperatura final eu não tenho, que é 80, não tenho, a temperatura inicial é 80 de A, de B a massa é 20, é 0,4, temperatura final, que é de equilíbrio, eu não tenho. Aqui, ó, eu tenho menos 10 é igual a zero. Aqui fica igual a 2, temperatura menos 80. Aqui vai dar 8, temperatura final menos e menos dá mais 10. Isso aqui vai ser igual 2 vezes a temperatura. Eu multiplico esse por esse, vai dar menos 160, mais 8 temperatura, mais 80 é igual a zero. Isso eu passo agora, vai dar 10 temperatura final, é igual menos 160 com mais 80, dá menos 80. Passando para o segundo membro, dá mais 80. Então, a temperatura final é 80 sobre 10. A temperatura final é igual a 8 graus Celsius. Você vai na resposta, vai dar a alternativa B de bola.